Irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem nos sustentado. Você pode confirmar isso aí com um amém? E eu quero convidar você nesse momento a ser ministrado pela palavra de Deus. Nós já estamos sendo ministrados por muitas e muitas bênçãos aqui nesse culto, mas que o Senhor possa continuar ministrando para a gente agora, através da sua palavra. E, irmãos, os dias têm sido muito difíceis, e não preciso nem dizer, porque cada um dos irmãos traz uma luta, traz uma jornada, traz uma dificuldade que você tem enfrentado no seu dia a dia. E muitas vezes a gente precisa com que nós sejamos renovados para o dia que virá. Porque a cada dia nós temos uma notícia que muitas vezes fere o nosso coração. Uma notícia que muitas vezes traz peso para a nossa alma. E vai chegando um momento em que parece que a gente já está carregando um saco pesado nas costas, de tantas lutas, preocupações e falta de perspectiva para o amanhã. E nós precisamos sim do renovo de Deus a cada dia. E nosso tema nesse mês, nesses domingos, resiliência cristã, é muito propício porque nós precisamos disso, porque nós precisamos dessa resiliência a cada dia, para a gente conseguir vencer, conseguir ultrapassar as jornadas da vida. Dentre muitos personagens que a Bíblia nos dá, tem um que se torna especial para a gente meditar na vida dele um pouquinho nessa noite, que é o apóstolo Paulo. As lutas que ele enfrentou, e tem um momento que Paulo escreve algo que serve para o nosso coração nesse momento, se encaixa como uma luva. E eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao 9. E no final, nós vamos ler o 16 também, o versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 9. Enquanto você está procurando esse texto, eu quero dizer para você que os textos, para você que está aqui com a gente no templo, eles serão colocados aqui no telão para facilitar, né, a sua leitura a partir de agora. E para você que está aí na internet, creio que hoje nós não conseguimos disponibilizar esses textos para vocês. Os irmãos terão que serem rápidos aí na procura do texto bíblico, você que está em casa, tá bom? Mas sempre quando a gente pode, a gente disponibiliza também para os irmãos que estão em suas casas. Nossa versão é a NVI. Nós temos uma leitura unificada pela NVI, então, para facilitar nossa leitura e compreensão. Diz assim o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E o versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Você pode ler comigo o versículo 16 aí? Bem forte. 1, 2, 3 e já. A igreja, vamos lá? Aleluia. A pergunta é justamente essa que Paulo vem falando sobre as lutas que ele enfrentava e a visão que ele tinha de que de todos os lados era pressionado, mas chega um momento que ele fala, mas na realidade não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Como pode Paulo, diante de tantas lutas, ser renovado dia após dia? Onde está esse renovo dia após dia? Como podemos alcançar o renovo dia após dia diante de muitas lutas que enfrentamos? Da onde podemos extrair esse renovo que nos faz respirar fundo e continuar a nossa jornada? E não ficar prostrado diante das lutas e problemas que enfrentamos agora. Como é que Paulo tinha essa renovação diária? Da onde ele extraía isso? Paulo aprendeu alguns segredos da vida cristã. E nós precisamos compartilhar sobre alguns desses segredos hoje. Nós precisamos analisar e compará-los com a nossa vida hoje, para que nós possamos, juntamente com ele, sermos renovados. Paulo escreve, já na terceira, no decurso da sua terceira viagem missionária, ele estava na Macedônia, ele escreve agora, mais uma vez, para a igreja de Corinto, por isso que é a segunda carta aos Coríntios. E Paulo escreve nessa carta sobre coisas do seu coração. Apesar de ser uma carta muito teológica, ela também é uma carta muito pessoal. É uma carta que fala muito das coisas que estão no coração do apóstolo. Ele vê a necessidade de falar de coisas que diziam respeito à sua vida diária, ao seu ministério. Ele vê a necessidade de falar para a igreja que não reconhecia em alguns momentos algumas pessoas, e nesse decurso da sua escrita para essa igreja, nessa segunda carta, quanta coisa boa Deus tem para nós, para mostrar para nós sobre resiliência espiritual, para mostrar para nós sobre tirar essa renovação diária, dia após dia aqui para a nossa vida. A primeira coisa que nós podemos aprender com Paulo é: mantenha o foco no seu ministério. Quer ser renovado dia após dia, mantenha o foco no seu ministério. Que ministério é esse, pastor? Paulo chama de ministério da consolação. Paulo chama esse ministério de alguém que se dispõe a consolar outros, que se dispõe a ser um consolador, confortador de pessoas. E por isso ele diz: eu estou disposto a sofrer por isso, pelo meu ministério, o ministério da consolação. Olha o que ele escreve aí na segunda carta de Coríntios, né? Aí no capítulo 1, versículo de 3 a 7. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 7, diz para a gente assim, já está aí: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que, olha aí, grifado aí para você, grifa isso na tua Bíblia, anota isso no teu coração: com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Somos atribulados. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme,
porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Olha que coisa tremenda. Paulo deixa claro para nós, eu pedi para você grifar, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A palavra-chave aqui é consolação. A palavra consolação aparece nessa carta por 18 vezes. Consolar aparece por 11 vezes. A palavra-chave de 2 Coríntios é consolação. Consolar. De várias formas, Deus usa o apóstolo para nos falar sobre essa questão, o ministério que Deus trouxe para nós. Quer renovação diária? Quer encontrar forças para encarar os problemas do dia a dia? Mantenha o foco naquilo para qual Deus te chamou, o seu ministério. Tem gente sucumbindo porque vive uma vida egoísta, vive uma vida voltada para a sua própria existência, e até a ciência já descobriu que a Bíblia já falava há um tempão, que nas questões emocionais e psiquiátricas, quando a pessoa ela despeja, ela divide, ela contribui com a sua vida para outras vidas, ela se sente bem, isso a fortalece, isso a enche de ânimo para continuar a sua vida, isso a enche de ânimo para continuar o seu dia a dia. A chave é foco no seu ministério. Quando a gente tem uma vida altruísta, uma vida que está voltada para somar para a vida dos outros, para o bem-estar dos outros, deixamos de lado os pronomes eu, meu, minha, passamos a usar mais nós, nosso, passamos a usar mais expressões e viver expressões que falem da nossa coletividade, da nossa vida em comunhão. Quando nós focamos que a nossa vida tem um propósito aqui na terra e que o propósito dela é abençoar alguém, abençoar os que estão ao nosso redor, quando nós temos a visão disso tudo aí, Paulo chama isso aí do ministério da consolação, Paulo chama isso de ministério do consolo. Quando a gente tem essa visão, nossa vida é renovada dia após dia. Você foi chamado para abençoar alguém, para ser bênção para alguém, para ser útil para alguém, para estender a mão para alguém. E além de você, se fizer isso, vai fazer bem a alguém, você também vai estar fazendo bem a você mesmo. O isolamento social, a necessidade dele, trouxe para nós problemas muito graves. Porque na realidade, o isolamento social por causa da Covid, muitos têm que fazer mesmo. Ele fez com que as pessoas não estivessem próximas ao contágio do vírus. Porém, o isolamento social também, ele trouxe muitos outros problemas, porque se ele salvou a vida de milhares de pessoas e tem salvado, por outro lado, no âmbito espiritual, ele tem matado a vida de milhões de pessoas na fé. Tem matado a vida de milhões e milhões de pessoas espiritualmente, porque a nossa tendência é já ter uma vida egoísta e voltada para nós mesmos. A nossa tendência já é viver um auto-isolamento. A nossa tendência já é não querer nos aproximarmos de ninguém, porque as pessoas muitas vezes, ao nosso ver, são tóxicas. Elas, não quero estar perto de fulano, fulano é muito chato, Beltrano é muito ruim, ciclano nem pensar. Então agora com a ideia do isolamento social, muitas pessoas estão acostumando nesses últimos 6 meses a viverem longe, a viverem distante dos outros e não dedicarem a consolar uns aos outros e não dedicarem suas vidas
a abençoar as pessoas. O egoísmo, muitas vezes, o individualismo, distanciou ainda mais pessoas, distanciou ainda mais corações, não só de pessoas para com pessoas, mas também de pessoas para com Deus. Paulo vem e fala para nós, olha, quer renovação diária, mantenha o foco no seu ministério. O seu ministério é do consolo, é de consolar, é o ministério da consolação, é o ministério de você abençoar alguém. Você não está vivo hoje, dia 20 de setembro, por acaso. Você ainda não foi contagiado pelo vírus. Para onde você vai, para onde você está vindo, ele não chegou até você pelo ar ainda, porque o Senhor te poupou com um motivo, com uma razão específica, que é ser bênção, que é ser útil, que é ser relevante na vida de alguém que precisa. Esse alguém talvez esteja aqui, talvez esse alguém nem esteja aqui, talvez esse alguém vá passar por você amanhã, e se você não tiver a visão de um coração quebrantado para entender, é esse aqui, eu preciso abençoar esse aqui, eu preciso me dedicar a esse aqui. Eu me lembro, quando eu falo disso, eu me lembro do Ari. Eu já compartilhei alguns anos atrás para os irmãos do Ari. O Ari era um amigo meu de trabalho. O Ari tinha uma vida tranquila, tinha os seus 3 filhos, sua esposa. Nessa época nós morávamos em Belém do Pará. E o Ari, ele amigão, e ele carioca, e ele vinha sempre para o Rio de Janeiro, de carro. De Belém do Pará para o Rio de Janeiro é um pouquinho de tempo de carro. De avião é 4 horas. De carro dá quanto tempo, gente? Quem já fez viagem longa aí, Recife, Rio, Belém, Rio, são 3 dias na estrada. 3 dias segurando o volante. Num desses momentos, ainda no primeiro dia de viagem, o Ari dorme no volante. E ele, atrás, no banco de trás, estavam seus 3 filhos. À frente estava ele e a sua esposa. Ele dorme no volante. Nem sempre quem dirige na cidade pode dirigir na estrada. Precisa ter treino. O Ari era um homem treinado, mas nesse dia ele dormiu. Ele saiu da mão dele e Ari foi para outra mão da estrada. Para desgraça maior, vinha um caminhão na outra mão, e ele deu de frente com o caminhão. O caminhão passou por cima do carro do Ari. Ele ficou caído na estrada, foi projetado para um lado, entre a vida e a morte. Para o outro lado, sua esposa também entre a vida e a morte. A parte traseira do carro virou como se fosse uma latinha. Seus 3 filhos faleceram ali. Por alguma razão que a gente não sabe, ele não morreu, nem a sua esposa. Na realidade, ele preferia ter morrido. Ele mesmo falou isso no seu testemunho. Ele foi para um hospital ainda no interior do Maranhão, e lá começou a brigar entre a vida e a morte, ele e a esposa. Sua esposa, então, continuou ali lutando. Eles conseguiram ser transferidos para o Rio de Janeiro, mais na frente. Bom, imaginem você na situação desse homem. A vida dele acabou. Ari agora, passando alguns meses, ele já tinha a saúde, né, renovada, mas ele mesmo era um zumbi. Ele mesmo, você falava com ele, ele não conseguia concentrar-se no que as pessoas falavam com ele, de peso, de dor, a perda, todos os sentimentos ruins. Mas você está ouvindo do Ari, né? Mas eu quero te falar de uma outra pessoa que nem nome tem. Porque o Ari, em determinado momento, com as várias turbilhões de coisas que passavam na cabeça dele, a sua esposa ainda no hospital, ele saiu primeiro, ela estava entre a vida e a morte.
já tinha sepultado os 3 filhos. E Ari, aqui no Rio de Janeiro, ele foi para um shopping, porque ele falou, preciso fazer alguma coisa para desaparecer, eu vou morrer. E o coração dele apertado, ele entrou no shopping no Rio de Janeiro. Eu não lembro qual shopping, isso faz muitos anos. E andando no shopping para lá e para cá, ele falava que via as coisas, mas não concentrava em nada, andando e zen. Um servo de Deus passava nas ruas em torno do shopping. Só que esse servo de Deus era um catador de lixo, com roupa característica de catador de lixo, cheiro característico de alguém que cata lixo, empurrando uma carroça, e cheia de lixo, e empurrando aquela carroça, e o Senhor falou para esse servo de Deus, entra aí dentro, porque aí tem um servo meu, e eu quero falar com ele, ele está precisando de ajuda. E o catador de lixo, imagina você, catando lixo ali, recolhendo coisas que podiam ser recicláveis, e ele falando com Deus, né? Que isso, Deus? Eu entrar aí? Não. Olha meu jeito, como é que eu estou, né? Olha meu cheiro, eu estou catando lixo um tempão, não vou entrar aí não vão nem deixar. Os seguranças não vão nem deixar eu entrar aí. E Deus falava com ele, entra aí. Ele, não vou entrar não, e passando nas ruas em torno do shopping, né? Não, entra aí, meu servo, para mostrar que eu estou te falando, que eu estou contigo. Quando meu servo aparecer diante de você, eu vou dar um sinal. Ele, mas Deus, ele deu a volta, todo o quarteirão, parou a carroça cheia de lixo, em algum lugar que dava para parar, e foi lá entrando no shopping. Baixou a cabeça e foi entrar no shopping. Segurança olharam para ele, ele passou. Ninguém impediu ele de entrar, ele foi para dentro do shopping. Quando estava lá dentro do shopping, ele falou para Deus, Deus, eu estou aqui, e agora? Olha quanta gente andando. Todo mundo passava, olhava para o catador de lixo, né? E todo mundo desvia do catador de lixo, e ele, Senhor, estou aqui dentro, e agora? E agora? E ele andando. Até que Deus falou para ele assim, quando você vê um anjo acima de alguém, é com esse que eu quero falar. E ele foi andando. E de repente, ele vai vendo uma pessoa, era o Ari. E tinha um clarão em cima do Ari. Ele falou, é esse, Senhor? Deus falou para ele, é esse. E ele então chegou perto do Ari e começou a conversar com o Ari. E Deus começou a ministrar ao coração do Ari, dizendo para ele sobre tudo que ele vinha vivendo. E aí teve as ministrações próprias para o Ari, né? E o Senhor foi falando através daquele catador de lixo, que ele estava no controle de tudo, e que a morte dos filhos dele foi para a glória dele. As pessoas em volta provavelmente não entenderam nada. O Ari só conseguia chorar, porque um catador de lixo, dentro do shopping, falando ali para ele, em nome de Deus, e falando da vida dele, de tudo que ele na vida, aquilo ali foi para fortalecer o coração daquele homem. Deus usa várias maneiras para poder ir ao coração das pessoas. E é justamente isso que eu quero dizer para você, que estamos falando aqui, que Paulo está dizendo, o ministério da consolação. A existência daquele catador de lixo estava centrado em ser usado por Deus, para aquilo que Deus queria, através da vida dele. Ele tinha uma vida, tinha uma história, uma profissão, seja lá o que for, mas ele, acima de tudo, tinha um Deus que queria usá-lo para algo específico, o ministério da consolação. Imagina se esse homem fala assim, jamais,
Eu entrar aí, não entro no... Tchau, Deus, eu tenho muito lixo para catar, muito papelão. E tenho que catar porque senão não tem como levar leite lá para casa. Não, tchau, Deus. E ele fosse embora. E o coração dele fosse tão fechado, e a vida e o pensamento dele fosse tão egoísta, voltado para ele mesmo, que ele não conseguisse ouvir Deus. Lá dentro de um shopping tinha um homem destruído, que Deus queria contar com a vida daquele homem. Mas por que Deus não usou outra pessoa? Por que Deus não usou alguém que estava dentro do shopping? Será que não tinha nenhum crente lá dentro? Nós não sabemos. Deus queria, era através, por sua sabedoria, por tudo que a gente não sabe, Ele queria usar aquele. A tarefa era daquele homem, o catador de papelão, o catador de lixo reciclável. A tarefa é sua. A tarefa é sua. O que é seu, ninguém vai fazer. Aris poderão passar por você amanhã, daqui a pouco, durante a semana. A tarefa é sua. Quer renovação diária para a sua vida? Não perca o foco do seu ministério. Não perca o foco por causa dos problemas, das tribulações, das angústias, das notícias ruins. Não perca o foco pelo qual você ainda está aqui. Paulo dá a dica: a renovação diária vem quando a gente tem como foco o que a gente está fazendo aqui, a razão da nossa vida. Eu sou fraco, posso ser pequeno, posso não ter muito conhecimento, mas Deus pode me usar para abençoar alguém. Amém ou não amém? Então, quando a gente tem que repetir várias vezes, porque tem irmãos que vêm de manhã e não vêm à noite, então precisam ouvir de novo. Quando a gente está de máscara, a gente tem que falar por 3, tem que falar com mais força ainda, porque ninguém ouve o que a gente fala, tá bom? Amém ou não amém, irmão? Amém. Aleluia! Então quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento, do fundo do seu coração. Feche seus olhos, erga sua mão, ora assim comigo. Meu Deus, nesse momento, eu quero te pedir, me ajuda. Eu quero ser útil. Eu quero ter foco no ministério que tu colocaste para mim. Eu quero ser bênção. Eu quero contribuir. Eu quero dividir a minha vida com alguém que necessita, com alguém que está padecendo. Eis-me aqui. Deus me usa para esses tempos. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prepare-se. Prepare-se, porque Deus vai colocar gente na tua frente. Deus vai fazer com que eles passem por você. Ó, ligado no Senhor. Não pense que é sua cabeça. Porque quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa para abençoar alguém, a gente pensa logo o seguinte: eu estou maluco. Isso é maluquice. Isso é loucura. Não pode. A gente pensa, mas lembre, maluquice nunca vai ser para você abençoar alguém. Maluquice vai ser sempre para você atribular a vida de alguém. Já viu maluco abençoar alguém? Maluco vem para atribular a vida. Maluco vem para tomar o teu tempo, para querer te confundir. Maluco vem para apurrinhar. Para abençoar, maluco não vem. Outra coisa, o capeta também nunca vai te usar para abençoar alguém. Todo dom do amor vem de Deus. Toda dádiva de bênção vem do Senhor. O diabo quer que você seja egoísta. O diabo quer que você seja surdo. O diabo quer que você pense tudo para mim, só eu e eu e eu e eu. Se vem coisa para abençoar é porque é Deus. Nunca é a tua cabeça. A tua cabeça naturalmente não vai ser para abençoar. Vai ser para guardar as coisas. Se veio na tua mente, fulano de tal tem que abençoar, é porque é Deus. É Deus, não é você. Não é, você não tem essa iniciativa. Dinheiro na tua mão é para guardar, é para ir para o shopping comprar alguma coisa, é para fazer alguma coisa que você está precisando.
Isso é a gente. Se vem alguma coisa para abençoar, é Deus, não vem de você. E não vem também de Satanás. Vem do Senhor. Então essa semana, se passar, entre aspas, ariz pela sua vida, não confunda a voz de Deus. Não se confunda. Não pense que é você. Vá. Foco no seu ministério. Posso ouvir um amém? Outra dica que a gente aprende com a história, a vida do apóstolo Paulo, é a questão da dependência. Aprenda a depender totalmente de Deus. Os problemas, as lutas que você tem enfrentado, não tem que servir para você se vitimizar. Não tem que servir para você achar que você é sofredor, e começar a se interiorizar, porque eu não passei naquele concurso, porque eu não estou naquela profissão que eu queria, porque eu não estou morando onde eu queria morar, na beira da praia, lá no bairro tal, porque os problemas que você encara e passa na sua vida, não são para você ficar se perguntando por quê, se vitimizando, se achando que você é menor, achando que sua vida é diferente dos outros. Os problemas que você encara na vida é para você aprender a depender de Deus. Cada um deles é uma lição que o Senhor está te dando para dependência total de Deus. Todos os sofrimentos que você passa têm um porquê. Se você não aprende com esse porquê, você não pode crescer, você não pode aprender com o que você está vivendo. Paulo ensina para a gente que essa renovação diária, que esse gás que ele tinha em meio às lutas, é porque ele aprendeu a desapegar-se, a depender do Senhor. Texto de 2 Coríntios, capítulo 2, é o texto que nós estamos, meditando, 2 Coríntios. O capítulo 2, ele fala assim para nós, no versículo 2 Coríntios, capítulo 1, perdão, estou falando 2, mas é 1, capítulo 9, versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo está falando, eu só estou lendo esse trechozinho para você aí, esse trecho, mas Paulo está falando do seu coração. Paulo está falando das lutas que ele estava enfrentando, irmão. Paulo está falando de coisas da sua alma. Se você for lendo desde o começo sua carta aqui, quando chega no versículo 8, Paulo vai falando que ele passou por problemas muito além do que ele pudesse suportar. A ponto, diz ele no versículo 8, de perder a esperança da própria vida. Ele já achava que iria morrer. Já estava decretado para Paulo de que ele iria morrer. E ele foi preso de novo e morreu de novo, morreu mesmo. E ele diz aqui nesse versículo 9, sobre essa sentença de morte na vida dele, e ele fala, para quê? Ele aprendeu para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Cada problema, cada luta que a gente passa, Deus tem um porquê. É como que se na vida a gente criasse escoras para fazer a manutenção aqui na nossa mente de quem somos nós. Não, eu tenho tanto dinheiro no banco. Não, eu tenho meu pai e minha mãe. Não, eu tenho também os meus amigos, meus irmãos, eles podem me ajudar no problema. Não, eu tenho também meu patrão, ele é gente boa, ele me ajuda de vez em quando. São escoras. Essas escolas, eu tenho meu esforço, meu trabalho, eu estudei, eu sei alguma coisa, então se não der para cá, eu vou para lá. E a gente vai colocando escoras na nossa vida, que vão sustentando aquilo que a gente vê que é importante. Só que Deus trabalha no contrário disso. Deus
para nos fortalecer e nos abençoar e nos levar mais para próximos dele, numa intimidade com ele, ele vai tirando as escoras. Ele muitas vezes vê que nós começamos a nos fortalecer nas escoras e não nele. Então Deus vem e tira uma escora daqui, tira uma escora de acolá, e Ele vai tirando e vai nos fortalecendo, nos ajudando. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele é masoquista, mas porque Deus quer nos ensinar a nos fortalecermos nele. E Ele sabe que a nossa tendência é nos fortalecer nas escoras da vida. A nossa tendência é nos fortalecer naquilo que nós achamos que é bom. Deus vem e nos tira de cada situação, ou nos coloca em situações nos quais a gente vai aprendendo de que a gente precisa confiar nele. As muitas batalhas na vida de Paulo aqui ensinou a ele a ter esperança, a fé em Deus, que Deus ia continuar livrando ele de uma após outra, uma após outra. Diz o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a continuação, né? Se lemos o 9, agora o 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar-nos. O Senhor nos livra. Quando chega em 2 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 11, Paulo relata as suas lutas. Esse 2 Coríntios tem 3 relações dos sofrimentos de Paulo. Essa aqui é uma delas, tá bom? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha o que esse homem passou. Eu quero ler a partir do 23, parte B, né, que é o finalzinho do 23. O texto do 23 todo está aí? Tá bom. Então vamos ler o 23 todo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24. Está sentado, veja o que esse cara passou. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Faz a conta aí, 39 vezes 5. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, qual é essa pressão? A minha preocupação com todas as igrejas. Paulo era um homem que sofreu e muito. Além dos sofrimentos da sua época, do primeiro século, imagine, irmãos, viver no tempo em que não tinha água encanada. Se os irmãos soubessem a bênção que é abrir a torneira e cair água dentro de casa, isso é uma coisa maravilhosa. Se apertar a descarga e cair água, isso é bênção. O dia que inventaram a água encanada, deviam dar um culto na humanidade toda, porque isso é bênção maravilhosa para nós. O dia que inventaram a energia elétrica, o dia que inventaram o vaso sanitário, você acredita que teve tempo que alguém viveu que não existia vaso sanitário nem papel higiênico? Por muito tempo, isso é tudo coisa moderna, de coisa de 400, 500 anos para cá.
Esse povo todo sofria muito, muito por já ser da época, por já serem características da sua época, as doenças. Alguém passar de 40 anos de idade era um milagre enorme, porque não se tinha remédio para doença nenhuma. As pessoas morriam cedo demais. Criança, quantas crianças morriam ainda bebê? Ainda aqui, há poucos anos atrás, uns 60, 70 anos atrás, a sua mãe deve ter tido, sua avó, deve ter tido um monte de filhos, sua bisavó. A minha avó teve 12. Aí como é que eles falavam antigamente? Só vingou 3. Porque quando morria, não vingou, né? Por que não vingou? Não vingou porque não tinha vacina para nada, porque não tinha remédio. Era assim a vida das pessoas. Além das lutas do primeiro século, Paulo fala uma relação aqui enorme de coisas que ele sofreu. E ele fala, esse sofrimento não foi para eu ficar, coitadinho de mim, porque eu sofri isso tudo. Não, esse sofrimento foi para uma razão, qual? Eu aprender cada vez mais a depender de Deus. Eu aprender que eu não dependo de nenhuma escora que eu possa criar na minha mente. Para a minha existência, eu dependo do Senhor. Eu dependo dele, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que fazer o que me cabe, eu tenho uma tarefa na minha vida, mas eu dependo do Senhor. Eu não posso retirá-lo da minha vida em hipótese alguma, porque todas as escoras podem ser tiradas, mas o Senhor, Ele não poderá ser tirado do meu coração. Amém, meu irmão? Quer renovação diária? Aprenda, você vai viver sua segunda-feira na dependência do Senhor, na dependência de Deus. Hoje, muitas pessoas foram sepultadas, gente idosa, gente nova, gente com saúde, gente sem saúde, foram sepultadas por Covid. Irmãos em Cristo hoje foram sepultados por Covid. Pessoas, trabalhadores, pessoas novas. E se nós ainda estamos aqui na terra, é porque dependermos do Senhor. Dependemos dele, não é da nossa força. A gente usa máscara, mas a gente depende de Deus. A gente depende do Senhor. A gente passa álcool gel na mão, mas a gente depende do Senhor. A gente higieniza as coisas que a gente compra no mercado para entrar dentro de casa, mas a gente depende do Senhor. A gente tira o sapato para não entrar o vírus para dentro de casa, mas a gente depende do Senhor. A nossa dependência está totalmente nele e não nas nossas escoras. Aprenda a depender dele, amém? Paulo ensina para a gente que a gente precisa ter foco no nosso ministério. Paulo ensina para a gente que a gente precisa depender dele. Paulo ensina para nós, e aqui encerrando, que a gente precisa a cada dia afirmar a alegria da salvação em Cristo. Satanás quer o tempo todo lançar um monte de coisa na sua mente para desviar você do foco, para desviar da sua jornada final. Se você não for agora para esse lugar por causa de Covid, você pode ir amanhã ou depois por causa de infarto. Você pode ir amanhã ou depois por outra razão. Se você não for novo, você pode ir idoso. Mas ninguém ficou na terra para sempre. Todos partiram um dia. Todos um dia foram para a eternidade. E se você for na lápide, lá no cemitério das pessoas, está lá o dia que chegaram e o dia que foram embora. Nasceram tal dia, morreram tal dia. Todas as pessoas nasceram, viveram algum tempo e depois morreram. E depois que elas morreram, é que começou a eternidade para elas. E depois que elas morreram, é que começou a vida com Cristo. Paulo, ele nos ensina que a renovação na vida dele era diária, porque ele não perdeu a alegria da salvação. Apesar das muitas lutas e problemas que ele enfrentou, a alegria da salvação sempre estava em destaque. Sempre estava em vermelho, piscando na frente dele. Sempre estava em vermelho, dizendo, você está vindo para cá, você está vindo para cá. Quando chega na carta aos Filipenses, ele escreve, eu estou prosseguindo para o alvo. Eu estou indo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, é como um corredor que ele está na corrida e tem um monte de coisa aqui à direita e à esquerda. Tem pessoas aplaudindo, tem pessoas gritando,
tem um monte de gente, mas o corredor está olhando para a linha de chegada. Para a linha de chegada. Ele sabe que ele está correndo, que tem gente atrás, que tem gente do lado, mas o foco dele está onde? Na linha de chegada. Assim é o salvo. Assim é alguém que serve a Jesus. É assim alguém que entregou sua vida a Jesus. Essa pessoa precisa ter o foco na linha de chegada. A linha de chegada é a salvação em Cristo. É a salvação em Cristo Jesus. Ele escreve isso em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios ainda, no capítulo 4, no versículo 1. Olha que coisa linda. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não quê? Não desanimamos. Vamos ler junto bem forte, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Portanto, visto que temos... Não desanimamos. A visão celestial. Paulo tinha a esperança diante do sofrimento de que as coisas do céu nem se comparavam com as coisas aqui, da existência que nós estamos vivendo. O que nos espera na eternidade é muito maior de qualquer luta que nós possamos estar passando aqui. E lá, no capítulo 4, na mesma carta, capítulo 4, versículo 17 ao 18, e no 5:1, porque é o complemento do texto, ele diz para nós assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, o nosso corpo, né? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Amém? Foco na visão celestial. Tem uma canção que nós entoamos lá no passado, bem antigamente, e que ela serve para hoje. Este mundo jamais pode me separar. É o 580 do Inário para o Culto Cristão. É um culto, um cântico muito antigo. Fernandinho gravou há pouco tempo, repaginou ele. Dos valores celestiais. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo. Vou com Ele morar. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Eu vou, olha que afirmação. Eu vou para o céu. Lindo céu. Com Cristo eu vou morar no lindo céu. Você pode ter essa afirmação hoje? Você tem essa convicção da sua vida? Se você está aqui nessa noite e você não tem essa convicção, você precisa tomar uma decisão hoje. Se você não tem convicção da sua eternidade com Cristo, você precisa hoje tomar uma decisão. Qual é a decisão? O que eu tenho que fazer? Ser bonzinho? O que eu tenho que fazer? Deixar Jesus entrar em seu coração e dizer: eu quero. Jesus, faça morada em meu coração. Jesus, faça morada na minha vida. Jesus, eu quero herdar o lindo céu. Jesus, eu quero ser seu discípulo. Jesus, eu quero ser seu a cada dia. É uma decisão que a gente toma. Não tem que pagar um dinheiro, não tem que caminhar 8 quilômetros, não tem que subir uma escadaria, não tem que ser isso, ser aquilo outro, não, é de graça,
venham a mim todos que têm sede e compram pão e leite, diz o profeta Isaías, de graça. É de graça. A pessoa vai a Jesus e é salvo pela fé, de graça. A pessoa vai a Jesus e tem uma esperança de vida eterna, de graça. E é isso que nós vamos cantar agora. Você pode botar a Bíblia no seu assento? Você pode ficar em pé? Se você já tem convicção da sua vida eterna, eu quero convidar você a entoar essa canção com toda a força do seu coração. Se você ainda não tem essa convicção, eu quero orar por você. Quero convidar você, enquanto a gente canta, você ir analisando a sua vida, a sua história. Quer renovação diária de Deus para a sua vida? Quer renovação diária de Deus para o seu coração? Foca no seu ministério. Foca na razão pela qual Deus te chamou. Lembra do Ari. Lembra do catador de lixo reciclável. Você pode estar numa situação ou pode estar em outra. Quer renovo de Deus para a sua vida diariamente? Deixa, se Deus está tirando as estacas da sua vida, aprenda a depender dEle. Aprenda que você depende do Senhor. Quer renovação diária para a sua vida? Não tire a visão da eternidade com Cristo. Quem entregou sua vida a Jesus, parte com alegria, parte sabendo que vai para a eternidade com Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar contigo. Quero pedir ao Senhor, qual situação você está? Você tem certeza da sua eternidade com Jesus? Ou você tem alguma dúvida?